bem? Porque aqui está a passar muita gente no meu corredor, está bem? Mas eu estou a ouvir, Ok. eu estou a ouvir. Ok. Obrigada. Agora sim. Então, bem-vindos aqui a Ione e os demais que já estão no streaming nos assistindo aqui pelo YouTube. A gente vai começar, então, a nossa sessão com alguma determinada ordem aqui que a gente já colocou. Iniciamos, então, com a professora Ana Gabriela falando aqui a abertura que vai fazer para os nossos convidados. Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde e bem-vindos ao workshop Jornalismo na Guerra, as consequências da produção, noticiabilidade e agendamento. Um evento que foi pensado para refletir sobre as questões que envolvem esta atividade difícil e, ao mesmo tempo, cada vez mais necessária na atualidade. Antes de iniciar uma contextualização sobre a temática, as organizadoras deste workshop, nomeadamente a professora Ana Archer, da UBRA, a professora Patrícia Ebre e eu própria, da UFP, apresentamos aos inscritos os vídeos de boas-vindas das instituições. Começamos pela pró-reitora para o Desenvolvimento Institucional e Relações Internacionais da Universidade de Fernando Pessoa, a professora doutora Nadine Trigo. Olá, bem-vindos ao workshop Jornalismo de Guerra, organizado pela Universidade de Fernando Pessoa e pela UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Este é mais um marco numa cooperação que é longa entre duas universidades que, mais do que parceiras, são quase irmãs. Marquemos a vida uma da outra em várias ocasiões e esta é mais uma. Obrigada à organização, quer da parte da UFP, quer da parte da UBRA. Esta é uma reflexão oportuna, que não oportunista. A todos os alunos de Comunicação Social, de Jornalismo, de Estudos Mediáticos, que escolheram juntarem-se a nós, obrigada também. Estamos certos e esperamos que sintam o mesmo, que fizeram a escolha certa. Num mundo que é o vosso, marcado pela chamada pós-verdade, ser jornalista é cada vez mais difícil. Não só porque deveriam ou devem, de acordo com o vosso código deontológico, defender a verdade acima de tudo, mas as influências que marcam o vosso trabalho, a ingerência de governos e de outras formas de pressão no vosso trabalho, o torna cada vez mais difícil. Dizemos nós, ou disse alguém, que a primeira vítima da guerra é a verdade. Esperemos que para vós, a primeira vítima do vosso trabalho nunca seja a verdade. Obrigada. Uma boa tarde, então, a todos e todas. Na sequência, nós apresentamos o vídeo do reitor da Universidade Luterana do Brasil, professor doutor Thomas Heimann. Estimados acadêmicos da Universidade Luterana do Brasil e da Universidade Fernando Pessoa, sintam-se acolhidos e sejam muito bem-vindos ao nosso curso de extensão universitária, Jornalismo na Guerra, as consequências na produção, noticiabilidade e agendamento. Este projeto conjunto é mais uma oportunidade para fortalecermos a integração entre as nossas duas universidades, no campo da comunicação e do jornalismo. Refletir sobre temas relevantes, produzindo conhecimento nas mais diversas áreas, demonstra o compromisso de nossas instituições no fomento da ciência e na formação de profissionais competentes e capacitados para agir com eficácia e ética no mercado. Muito bem. Então, feitas as apresentações da nossa pró-reitora de Relações Internacionais e do professor reitor da UBRA, gostaríamos de passar, então, a palavra para a professora Sandra Tula, que é a nossa coordenadora do curso de Ciências da Comunicação aqui na universidade e que nos ajudou a promover, então, esse workshop. Por favor, professora, muito obrigada pela participação.
Boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou. Naturalmente que o meu papel aqui na realização deste curso muito importante e muito oportuno, como dizia a nossa pró-reitora, não é? Foi menor, não é? Por isso congratulo as organizadoras pela ideia e pelo formato inovador também em que estão a promover este curso. E, naturalmente, cumprimento também com especial carinho a UBRA e a representante da UBRA, a doutora Ana Maria Acker, que naturalmente demonstram aqui quase o contrário daquilo que estamos a falar no momento, que é a guerra, ou seja, duas instituições solidárias com o mesmo propósito de ensinar, de preparar os jornalistas para o que eu julgo que será uma das missões mais complexas que um jornalista poderá ter, que é reportar uma situação de guerra, não é? Porque, acima de tudo, um jornalista é também um ser humano e a guerra está no extremo das situações dramáticas que nós poderemos enfrentar, não é? É o lidar no dia-a-dia com situações de extrema violência, a morte, que é algo que nós estamos sempre a tentar não lidar, não é? E, naturalmente, que uma preparação melhor fará um jornalismo melhor e julgo que preparar também os cidadãos para perceberem que não é o caminho. Quanto melhor for a reportagem, melhor todos vamos perceber e, acima de tudo, não nos tornarmos indiferentes às imagens que são transmitidas nestes momentos e que cada vez mais o cidadão, quando vê em diferentes meios de comunicação, se torna indiferente, e isso também julgo que poderá ser ultrapassado com um bom jornalismo, com boas reportagens e com uma atitude séria mediante estes acontecimentos. Quando falamos sobre isto e quando as minhas colegas, a doutora Patrícia e a doutora Ana Gabriela, me disseram para eu estar presente, eu, no fim de semana, estive a ver algumas das abordagens de alguns jornais internacionais e achei muito interessante uma que é do The New York Times, que é How the Times Reports on War. E a ideia de que quando se trata dos cidadãos, o jornalista tende a tentar proteger o mais possível, mas que não podem, de certa forma, dar voz aos vários lados do conflito. Esta é uma posição deste jornal, naturalmente são posições editoriais, mas fui lendo e fui verificando que uma das preocupações que um jornalista de guerra tem que ter é saber atuar no meio de um conflito, e que muitas das vezes eles convidam veteranos de guerra para terem formação em jornalismo para poderem cobrir uma guerra, não é? Ou seja, estamos efetivamente a falar de uma situação extrema. Assim, felicito-as e felicito todos os participantes que com este workshop, com este curso vão aprender mais sobre o assunto, porque efetivamente trata-se de um dos assuntos mais complexos em termos de cobertura jornalística, a ponto de os vários jornais internacionais dedicarem páginas apenas a explicar qual é a postura e qual é a abordagem que fazem relativamente à cobertura jornalística da guerra. Assim, desejo a todos uma excelente experiência, uma excelente aprendizagem e, mais uma vez, parabéns à UBRA e à UFP por se terem envolvido num assunto tão complexo e, ao mesmo tempo, tão necessário e tão oportuno. Muitos parabéns. Obrigada, professora. Então, agradecemos a professora Sandra, então, pela participação, e agora iniciamos com a professora Ana Acker, que nos fala um pouquinho sobre como é que vai ser esse curso nesse momento. Bom, bem, agradeço as palavras da professora Sandra. Dando continuidade aqui a respeito do nosso curso, como ele vai participar, como ele vai acontecer. Os vídeos eles serão liberados, né, nas datas colocadas ali na programação, no site oficial, a partir das 14 horas em Portugal,
E no Brasil, a partir das 10 da manhã, mas isso é um pouco relativo, porque geralmente nós liberamos por data, e aí, portanto, a partir da meia-noite, né, o aluno já tem o material liberado na nossa plataforma, que é o Aula. Os inscritos pela Universidade Fernando Pessoa farão acesso a partir do site oficial do workshop. Os nossos inscritos aqui pela UBRA, eles podem acessar também o site do workshop, mas vão ter o estudo dos materiais, vão assistir aos vídeos, participar dos fóruns de interação por meio da nossa plataforma própria, o Aula. Eles têm acesso ao Aula por meio da inscrição, né? Recebem todas as orientações de como lidar com o Aula. Na nossa programação, que começa hoje, né, dia 20 de março, temos, digamos assim, o nosso primeiro bloco de atividades, e o tema inicial é a questão do agendamento nos noticiários em tempo de conflito, com a participação dos professores doutores Bruno Lima Rocha e Ricardo Jorge Pinto, e o jornalista de imagens Thiago Ferreira. Depois, na sequência, no dia 22 de março, o tema é desinformação ou informação a partir de uma única perspectiva ocidental sobre os fatos. Participação dos professores doutores Bruno Lima Rocha, Ricardo Jorge Pinto e dos jornalistas Luiz Castro e Thiago Ferreira. No dia 24 de março, a ética no jornalismo de guerra, o papel do jornalista perante a tragédia, participação dos professores doutores Bruno Lima Rocha, Ricardo Jorge Pinto e dos jornalistas Luiz Castro, Rodrigo Lopes e Thiago Ferreira. Na sequência, no dia 27 de março, o tema é a imagem sonora e visual como ferramenta informativa do conflito, participação dos jornalistas Armando Nhantumbo, Rodrigo Lopes e Thiago Ferreira. Dia 29 de março, a experiência dos repórteres de guerra, participação dos jornalistas Armando Nhantumbo, Luiz Castro, Rodrigo Lopes e Thiago Ferreira. E no dia 31 de março, né, chegando à conclusão do nosso curso, teremos como tema o jornalismo em zonas de conflito, da guerra à cobertura sobre segurança pública nas grandes cidades. Participação dos jornalistas Armando Nhantumbo e Rodrigo Lopes. E a sessão de encerramento, ela vai ocorrer nesse dia 31 de março também, sendo a primeira em Portugal, às 17 horas, e no Brasil, às 19 horas, no horário de Brasília, e para quem quiser participar da UFP, vai ser às 22 horas. Todos os interessados em obter o seu certificado deverão entrar em contato conosco, né, comigo, ou com as professoras Patrícia e Ana Gabriela, após o dia 31 de março, que nós teremos essa finalização mediante a apresentação de algum conteúdo, né, que faça uma síntese dos estudos realizados pelo curso. Passo a palavra à professora Ana Gabriela. Ana, só um porém. Como a gente vai ter o nosso horário de verão começando agora na próxima semana, na verdade, para os alunos portugueses que quiserem participar no Brasil, vai ser às 23 horas o encerramento do Brasil para nós. Porque a partir do próximo final de semana nós temos um horário de verão. Tá bom. Obrigada, Ana. Bom, nós podemos até repensar qualquer coisa, colocamos às 18 aqui, aí fica às 10, fica um pouco mais fácil. Sim. Então, contextualizando, a 6 de junho do ano passado, a Ucrânia emite um comunicado onde afirma que em 3 meses de guerra morreram 32 jornalistas. Por essa altura, as Nações Unidas consideram a Ucrânia um dos países mais perigosos para se ser jornalista e enviam o equipamento de proteção com colete e capacetes à prova de bala para os profissionais da comunicação social.
À Euronews, Angelina Karyakina, a diretora de informação do APBC, o canal de televisão pública ucraniana, afirma que os jornalistas e as estações de televisão são alvos, que mais de 10 torres de televisão foram atacadas, obrigando a estação televisiva a tomar medidas extraordinárias para proteger as suas infraestruturas dos ataques russos. Mas isto não é um cenário isolado. Este ano, deste lado do Atlântico, contam-se 19 das 30 regiões que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, registram a presença de conflitos armados em continuidade. Para além das zonas de grande tensão geopolítica, como as Coreias ou a Palestina, a maior parte destes conflitos envolve disputas por território e inclui, de entre as motivações, diferenças étnicas, religiosas e o controle de recursos naturais. República Democrática do Congo, guerra civil na Síria, o conflito no Iêmen, o Afeganistão e o impacto dos Talibã no mundo, o Paquistão, a crise do povo Rohingya em Myanmar, o Bangladesh, Darfur, Caxemira, os 16 anos de conflito em Moçambique e agora Cabo Delgado, a Colômbia, o México, país de Marcela Turati, a repórter vencedora em 2013 do galardão Louis Lyon Award para a consciência e integridade no jornalismo e que define o seu país como equivalente a ser correspondente de guerra sem nunca sair da sua terra. Sem esquecer a Etiópia, a Somália, o Sudão, Mali, as Filipinas, os milhares de milhões de mortos em combate, os genocídios, as crises humanitárias. Desde 1946, que de acordo com o International Peace Research Institute, o mundo registra conflitos armados em permanência. Os conflitos entre os Estados diminuíram, mas os conflitos civis com e sem intervenção estrangeira aumentaram dramaticamente. Entre 1987 e 1994, ou seja, em 7 anos, as Nações Unidas passaram de 5 para 20, ou de um número de missões ativas de manutenção da paz, com os seus ativos, aumentarem de 13 mil para 70 mil. De acordo com o Uppsala Conflict Database Program do Peace Research Institute em Oslo, só em 2020 e nos conflitos entre Estados ou entre um Estado e um grupo armado não estatal, estima-se que na Ásia e na Oceania morreram 21.968 pessoas. Em África, 10.621. No Médio Oriente, 8.806. Nas Américas, 33. E na Europa, 7.858. E é este o horripilante cenário que o jornalismo traz para o nosso quintal. Porque é obrigatório fazê-lo. Porque os números das vítimas não são só aqueles que se conseguem somar. E porque a guerra está muito, mas muito para além das vítimas mortais. Diz que o jornalismo já nasceu internacional, o trazer a história, o abrir o mundo. Mas mais do que isso, porque é a notícia de maior impacto, mesmo que a de menor proximidade, que mais interessa. O jornalismo e a guerra andaram sempre de mãos dadas, mesmo muito antes da existência daquilo que se pode considerar como o jornalismo moderno e que a professora Patrícia Eber vai falar. Muito bem, então vamos falar um pouco da história sobre como começou a divulgação dos conflitos. A Alois Elizer, em sua obra Reporting in War, Journalism in Wartime, de 2004, consideram que o primeiro indivíduo a relatar por escrito uma guerra tenha sido Heródoto, que escreveu sobre as guerras médicas entre 499 e 449 a.C. Tucídides também relatou detalhadamente a Guerra do Peloponeso entre 431 e 404 a.C., em sua obra História da Guerra do Peloponeso. A partir de então, temos relatos da Bíblia, no Antigo Testamento, com pontos de vista claramente tendenciosos, com pontos de vista que, principalmente quando se tratava de narrar os combates do povo hebreu contra os filisteus, egípcios ou qualquer outro povo, se mostravam tendenciosos. Também podemos citar como exemplos os poemas épicos de Ilíada, de Homero,
ou as crônicas escritas sobre as campanhas de Júlio César na Inglaterra. O pintor holandês Van de Velde também desempenhou um papel importante na história dos relatos sobre guerras, quando, em 1653, ele presenciou uma batalha naval entre a Holanda e a Inglaterra, registrando-a em desenhos e no próprio local. Terá sido um dos primeiros correspondentes de guerra profissionais, o inglês Henry Hobson, que cobriu as campanhas napoleônicas entre 1803 e 1815, na Espanha, no século XIX, e foi William Russell o primeiro a ser contratado para a função de correspondente de guerra durante a Guerra da Crimeia em 1854, que teve ampla divulgação no Jornal The Times. A partir da Guerra Civil norte-americana, torna-se frequente o envio de repórteres para os conflitos. O repórter fotográfico Robert Capa ficou reconhecido pela cobertura dos mais importantes conflitos da primeira metade do século XX, a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, onde esteve em Londres e Itália. Fotografou o desembarque e a Batalha da Normandia, a libertação de Paris. Também a Guerra Árabe-Israelense de 1948 e a Primeira Guerra de Indochina. Desde então, muitas das questões que serão abordadas aqui neste workshop pelos nossos convidados passaram a ser discutidas. A desinformação ou informação a partir de uma única perspectiva sobre os fatos, a ética no jornalismo, o papel do jornalista perante a tragédia, a questão do agendamento nos noticiários em tempo de conflito. É somado, posteriormente, a partir dos avanços tecnológicos, o debate sobre o uso da imagem sonora e visual como ferramenta informativa do conflito. Mas há todo um contexto que precisa ser analisado. Por esse motivo, o workshop Jornalismo de Guerra, Produção, Noticiabilidade e Agendamento tem como objetivo promover o debate dos conteúdos divulgados na cobertura dos diferentes mídias, no contexto da guerra da Ucrânia e o impacto em seu agendamento e produção de conteúdos. Como muito bem observado pelos convidados, e vocês terão a oportunidade de verificar, além do perigo constante de estar em uma zona de guerra ou de conflito urbano, os correspondentes precisam lidar com a questão da censura, que pode ser ou não governamental, e isso se mostra muito presente nas falas de todos os entrevistados, e atender aos interesses editoriais do seu veículo comunicacional. Por isso, ao longo das falas sobre as experiências dos 4 repórteres que participarão do evento, será possível perceber como a cobertura exige uma certa compreensão de que não pode ou não pode ser, do que pode ou não pode ser falado, ou até mesmo dos limites da própria permanência do jornalista nesse espaço da guerra. No campo teórico, é preciso entender os motivos que levam à desinformação ou à dificuldade na busca pela verdade. Os motivos para demasiadas vezes, como foi dito, não nos ser noticiado o resto do mundo ou o porquê da guerra da Ucrânia receber destaque que possui frente a outros conflitos atuais. Dos conflitos que falámos atrás, a Síria, o Iêmen, Caxemira, Cabo Delgado, Venezuela, México, Afeganistão, Paquistão, Mianmar, Kurdistão, Líbia e República da África Central são alguns dos exemplos que ocorrem sem essa cobertura jornalística que os coloca no mapa. Por outro lado, o que move os interesses de publicação de apenas alguns factos. Como é que o cotidiano dos correspondentes de guerra é? Como recolhem a informação? O que faz querer ser jornalista de guerra? Quais os medos, os dilemas éticos e as diferenças entre a cobertura de uma guerra envolvendo nações ou os conflitos dentro de um país? Então, começa assim hoje o nosso workshop de jornalismo de guerra. Temos o prazer, então, de tê-los conosco. Hoje a gente tem aqui já um bom grupo de alunos que estão nos acompanhando no YouTube, e à noite certamente teremos tantos outros com a Ana e conosco lá a abertura na UBRA.
E nesses dias vamos ter o prazer de tê-los conosco, de acordo com as suas possibilidades, acompanhando o material que preparamos com os nossos convidados, dentro das suas possibilidades específicas, vendo os vídeos quando for possível para vocês. E a chamada globalização usa o jornalismo para reassegurar de que não se está a perder nenhuma informação sobre assunto algum. Aqui a gente vai descobrir se isso é verdade ou se isso não é. É o que nós convidamos, então, todos a descobrir aqui na nossa workshop, que se estende até o dia 31. Ana. Bom, diante dessa apresentação, essa introdução dos assuntos por parte das professoras Ana Gabriela e Patrícia, o nosso agradecimento vai não só aos inscritos, como a todos que possibilitaram a realização deste workshop, a Pró-Reitoria para o Desenvolvimento Institucional e Relações Internacionais da UFP, o Laboratório de Televisão da UFP, aqui pela UBRA, pela nossa Assessoria de Relações Internacionais, pelo NAT, né, que é o nosso núcleo de realização audiovisual, que nos auxiliou na gravação com o vídeo com o reitor Thomas Heimann, a toda a reitoria e do Campus Canoas, e também a nossa reitoria, a nossa direção da educação à distância, e salientar que esse seja o primeiro momento, né, da nossa parceria. Claro que ela já vem desde o ano passado, né, em que a professora Ana Gabriela participou da nossa aula inaugural, e que possamos fomentar ainda mais essas trocas e essas múltiplas perspectivas a respeito de uma cobertura de guerra, né, tanto de repórteres aqui do Brasil e de um professor, de um acadêmico aqui do Brasil, como de Europa, de Moçambique também, e que isso seja um incremento na nossa visão do que é ser um correspondente de guerra, né? Toda a complexidade que essa preparação para atuar em zona de conflito exige. Nosso muito obrigada e estamos à disposição. Só reforçando realmente o agradecimento ao Laboratório de Televisão, que tem nos ajudado muito em relação aos vídeos. Certamente é bastante complexo, vocês devem perceber que nós estamos trabalhando com pessoas de diferentes locais do mundo e que certamente elas nos encaminharam muitos vídeos, e graças à Ana, à Maria e ao grupo que trabalha no laboratório é que nós realmente podemos, o Diniz também, que nós podemos editar esse material e encaminhar para vocês, né? Então, nós estamos à disposição. Mais alguma fala da professora Ana Gabriela, da professora Sandra Tuna? Da minha parte, quero muito agradecer a presença de todos, e em particular da professora Sandra Tuna também, que está aqui conosco, e acredito sinceramente que conhecendo de antemão os conteúdos, acredito sinceramente que este workshop vai ser extraordinário na prática e na percepção do que é a realidade do jornalismo de guerra. Obrigada mais uma vez e obrigada a todos por também terem acreditado e terem se inscrito. Ok, então, muito obrigada a todos. Obrigada, Ana Acker, por ter partilhado esse momento conosco e por tudo aquilo que a gente ainda pretende fazer e que certamente vai ser muito interessante com a UBRA. Muito obrigada novamente. Então, tá bem. Agora é com vocês. Os vídeos já estão lá de hoje. Podem começar a olhar os nossos vídeos, a verificar o que os nossos convidados falaram. E vai ser um prazer depois, ainda só complementando uma última informação, a questão dos trabalhos finais que vocês vão ter que realizar para receber a certificação. Todo esse detalhamento nós vamos fazer ao longo do curso. Nós vamos entrando em contato com vocês, já vamos passar algumas planilhas do que é necessário colocar nesse trabalho final, para garantir, então, a vossa participação, certo? Uma boa audição, uma boa
visão desses vídeos e que sejam muitos os conteúdos que a gente possa utilizar para fazer um belo trabalho e pensar melhor, afinal de contas, até onde realmente as coisas acontecem simplesmente como se vê e até onde os nossos repórteres de guerra sofrem e partilham os seus momentos de fato diante das câmeras. Obrigada a todos e até de noite, para quem for nos assistir à noite lá na UBRA. Isso. Até mais, até a noite. Até mais. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, até logo, até logo. Até logo.